Bom, quando a gente fala, então, a gente comentou muito sobre a questão dessa relação. Nós trouxemos essa semana, esse sábado, ele é muito importante por conta disso. São relações que a gente está querendo trazer. Relações que ultrapassam as fronteiras, literalmente ultrapassam as fronteiras. Vocês viram já a Tássia e o Daniel, vocês viram a experiência desse incrível professor e com tantas pessoas que ele trabalha, com tanta que ele impacta. E agora eu queria trazer para vocês um outro casal. Um outro casal que está fazendo da gastronomia aqui em São Paulo uma das experiências mais disruptivas que vocês têm nos últimos tempos. Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas esse casal, eles trabalham de uma forma absolutamente incrível dentro da cozinha. Eles têm uma dimensão dentro da cozinha única. E, na verdade, sem fronteiras, de fato. Sem fronteiras. Luana Sabino e Eduardo Ortiz são chefes e cofundadores do METSI, em São Paulo. Projeto que conecta a tradição da culinária mexicana a ingredientes brasileiros. Luana Paulista iniciou sua carreira aos 20 anos. Destacou-se pelo talento com ingredientes e trabalhou em Nova York, no restaurante Cosme, onde conheceu Eduardo. Eduardo, nascido em Oaxaca, percorreu cozinhas no norte do México e também atuou no Cosme, consolidando a ideia do projeto autoral no Brasil. Em 2020, inauguraram o METSI, rapidamente reconhecido como referência de cozinha contemporânea mexicano-brasileira. No mesmo ano, abriram a Taqueria Atsi, dedicada a tacos artesanais. Luana foi destaque na Forbes Under 30, em 2022, e junto a Eduardo, eleito chefe do ano em 2023 pelo Guia Melhores de São Paulo. O METSI figura no Latin American 50 Best, na 27ª posição. Desde 2023, integra o Guia Michelin Brasil 2024 e 2025, e esse ano foram eleitos chefes do ano pela revista Veja. Então, eu queria muito que vocês recebessem com uma salva de palmas essa dupla que tem feito um trabalho único na cidade de São Paulo e que é um orgulho para todos nós. E também para o México, por que não? Com vocês, Luana e Eduardo. Boa tarde a todos. Eu sou Luana Sabino, chefe do restaurante METSI e da Taqueria Atsi. Eu queria primeiramente agradecer a Prazeres da Mesa por esse convite. A gente se sente muito honrado de ser convidado a estar nesse palco, onde já passou tanta gente incrível, e um palco que impulsiona muito a gastronomia aqui no Brasil.
Primeramente quería agradecer a Prazeres da Mesa, ¿no? Por estar aquí, por dar la oportunidad ¿no? de estar aquí presentes. Mostrar un poquillo de nuestro trabajo, un poquillo de nuestra cultura y siempre es un placer y una honra poder estar aquí en frente de muchas personas tan talentosas y colegas. Muito obrigado. Yo soy Eduardo Ortiz, soy originario, soy mexicano, soy cocinero, originario de Oaxaca. Oaxaca es un estado en el sudeste de México, un estado súper bonito, reconocido como una tierra rica en cultura, en naturaleza. Y es una tierra muy ancestral donde han nacido muchos ingredientes, muchas recetas, muy tradicionales en México. Y básicamente en México quería hablar un poquillo sobre la cultura de México. En México tenemos a comida es muy importante en México, tanto que cualquier cosa, cualquier evento, cualquier reunión es comida. La comida está súper relacionada con todo. La comida está en todo canto, está en la jua, está en la casa, está en las ferias, está en las festas, está en las postfestas. Entonces todo gira alrededor de la comida. Yo crecí viendo eh, el milio siendo plantado, transformado. Crecí viendo cómo el agave fue transformado a pulque. Yo crecí con este chero, ¿no? de milio, de pepitas o sementes de abóboro tostadas, con mol, con todos estos aromas, ¿no? Que yo lembro que mi avó siempre cocinaba para a gente. Então, além de eso, las técnicas no ancestrais que temos en México son muy legais y muy interesantes de conocer. Uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar é que para o Eduardo faz muito sentido cozinhar comida mexicana. Ele é do México. Mas o que faz uma brasileira cozinhar comida mexicana? Eu e o Eduardo, a gente tem uma coisa muito em comum, que é a gente fazer o que a gente acredita. A gente acredita muito na nossa intuição. Eu não tive nenhuma formação mexicana durante a minha carreira aqui no Brasil. Eu não tinha ninguém na minha família que era mexicana, eu não tinha nenhuma bagagem em si mexicana. Mas a primeira vez que eu comi a comida mexicana, minha intuição deu uma sensação de pertencimento, como se eu conhecesse. Não sei se foi em outra vida eu fui mexicana, mas eu acreditei que eu tinha que fazer isso pelo resto da minha vida. Foi a primeira vez que eu comi uma comida mexicana, eu entendi que esse era o meu objetivo, o meu propósito de vida. Então, quando a gente se conheceu em Nova York, quando eu provei essa comida, eu entendi que eu ia ser uma cozinheira mexicana, que foi daí que a gente começou a idealizar o nosso projeto, que nossa primeira casa foi o restaurante Médici, que a gente começou a pensar sobre ele em conversas em Nova York, em como que a gente ia fazer isso, porque eu era tão apaixonada por aquela cultura que eu, como uma paulistana da gema, raiz, apaixonada pelo Brasil, eu queria trazer um pouco disso para minha terra também. Y bueno, en Metsi tenemos unas cosas muy interesantes, unas técnicas, ¿no? Por ejemplo, cuando Luana llegó, ¿no? Y comenzó a presentar un cupuazú, o cuando ella llegó con una pimienta cambusí, o cuando llegó con simplemente la jabuticaba, mi cabeza explodió, ¿no? Porque, en México tenemos muchos ingredientes que son similares, ¿no? Aquí, a ingredientes brasileiros, mas no son iguales. Entonces, desde el momento que yo conocí esos ingredientes, a gente comenzó a pensar, oh, por que não fazer, sei lá, uma jabuticaba, que eu lembro, ¿no? Ainda, nuestro primer aguachile, que es el aguachile es como si fuese una leche de tigre, una cosa así. Fue el primer aguachile, fue de jabuticaba, ¿no? Que fue la primera creación que a gente llegó, ¿no? La brasilidad, ¿no? Mexicana que llegamos. Y a la hora que yo experimenté un jabuticaba, yo fiquei como, espera, ¿qué es esto? ¿No? Una cosa muy legal de sentir actividad sensorial en boca
súper interesante, né? E a parte, acho que emociona a gente, move muita gente no Médici, é essa, da gente não fazer, a gente não tem uma cozinha Bramex, não é uma cozinha de fusão, a gente está aqui respeitando a tradição, como se prepara essa receita mexicana, mas a gente, como cozinheiro, o mínimo que a gente tem que fazer é trabalhar com o melhor produto que a gente tem ao nosso redor. Então, acredito que o Médici hoje em dia é uma cozinha de coerência. A gente é coerente de trabalhar com o melhor insumo que a gente tem, então a gente trabalha muito em conjunto. Nenhum prato tem que não tenha a mão do Eduardo ou a minha, porque ele vem com toda essa bagagem. Eu estou há mais de 8 anos estudando a comida mexicana, quero morrer estudando, quero sempre estar aprendendo algo novo, mas ele vem com os tatemados, com outras técnicas, e eu venho com esse insumo que a gente faz essa pesquisa constante. E acho que até no final, eu como brasileira, sinto que eu me represento muito mais Brasil cozinhando comida mexicana. Um cliente vai hoje em dia no Médici, prova uma aguatinha de jabuticaba. Jabuticaba eles conhecem, mas esse tipo de preparo não. Vê a versatilidade do produto, vê uma pimenta, como que ela pode ser usada. E é muito legal ver alguns ingredientes que o próprio brasileiro não conhece, mas a gente está usando de outra forma ele, e eles verem como pode ser explorado, assim como o milho crioulo, que hoje em dia a gente usa bastante, que vem aqui de Minas Gerais. Sabemos que la comida mexicana existió antes de ser México, ¿no? Que fue creada, o estoy hablando específicamente de la cocina prehispánica, ¿no? Hablando sobre los mayas, los mexicas o los aztecas, los zapotecas, creían que por medio de cocinar, eles, uma, sustentavam para ir a trabalhar, e dois, era um jeito de se conectar com os deuses. De ahí, en base a esa idea, es lo que a gente, o al menos pessoalmente, es mi base para hacer algún prato, ¿no? O trabajar algún ingrediente, ¿no? Como por ejemplo el milho criollo que Luana mencionó, hacemos una nixtamalización en él, ¿no? O, ¿qué es la nixtamalización? La nixtamalización es básicamente una técnica ancestral, ¿no? Descubierta, ¿no? por los povos mesoamericanos, que es meramente agua, 90 grados, milio, cocinar el milio con hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es básicamente CaO, grado alimenticio. Después dejamos descansar 8 horas, de 8 a 10 horas, y de ahí moemos en un molino de piedra volcánica para obtener a la masa. Y con esa masa hacemos todas las variaciones de milio que tenemos en los restaurantes, hablando desde tortillas, tlayudas, tostadas, tamales, tlacoyos, memelas, gorditas, todas estas preparaciones a base de milio, ¿no? También tenemos los tatemados, ¿no? Que básicamente los tatemados son, tatemar es una técnica también que usaban especialmente los aztecas, ¿no? Que en náhuatl significa directo al fuego. Entonces básicamente cualquier ingrediente, ¿no? Que sea posible colocar directamente al fuego, a gente colocamos directamente al fuego y pasemos diferentes preparaciones como moles, emulsiones, aceites, en fin, diversas cuestiones. También hacemos PIB, ¿no? Que es básicamente un forno debajo de la teja, ¿no? Como los mayas hacían, por eso mismo tiene un plato muy tradicional que se llama cochinita pibil, ¿no? Que es básicamente un porco, ¿no? Que es entejado, ¿no? En un PIB, ¿no? Que es un forno de teja, ¿no? E eu acho que a gente tem esse nosso lado, não sei se é mexicano, mas brasileiro também, um pouco místico, desde o nome desde quando a gente decidiu escolher o nome Médici, que o Eduardo vai falar náhuatl melhor que eu, que é o primeiro idioma mexicano, foi o náhuatl, que é a Médici vem de uma palavra asteca, e ela basicamente significa deusa da lua, e daí que veio o nome México. Então, desde a nossa cozinha, do nosso planejamento, a gente sempre quer trabalhar muito com vegetal, com frutos do mar, que é onde que a gente sente que a lua interfere mais.
Então, no Médici, você não vai encontrar aquela comida mais pesada, mais queijo, mais carne, que as pessoas às vezes pensam que a comida mexicana é assim, mas é uma comida fresca, leve, com bastante vegetais, com bastante frutos do mar. Y bueno, como a Luana falou, la palabra Metzi viene del náhuatl, que significa lua o diosa de la lua, y es una de las palabras que da origen a la palabra México. México significa centro de la lua o ombligo de la lua. No, y viene de las tres palabras en náhuatl que es Metzli, Metzli o Metzi, que significa lua, Xictli, que significa ombligo o centro, y Co significa lugar. Entonces, ahí básicamente, si ustedes colocan las dos primeras sílabas de las tres palabras, ven la palabra México, ¿no? Y realmente quien llegó con esa idea fue Luana, ¿no? Que un día donada estábamos, no sé ni cómo estábamos haciendo, más donada llegó como, vamos a hacer Metzi, más, ¿por qué Metzi? ¿No? Y comenzamos a pesquisar y después llegamos en esa historia de que da origen a la palabra México. Yo no pasé idea qué significaba eso, de dónde venía. Y fue súper legal, ¿no? Que, encontrarnos con ese nombre porque fue perfeito, perfeito para a gente, né? Acho que traduz muito a nossa cozinha, que é essa cozinha de raiz, de ancestralidade, pré-hispânica mexicana, mas com essa modernidade, essas fases da lua, tanto que o Médici é uma cozinha viva. A gente sempre personificou muito o restaurante, nunca pensou que era algo estático. A gente depende muito dos nossos colaboradores, que estão com a gente no dia a dia, dos nossos produtores, que vão guiar a gente para os pratos, e também dos nossos clientes, que é uma coisa que a gente gosta muito de estar na mesa e ouvir o feedback dos clientes. É outro tipo de paladar, cada um tem sua bagagem, e aí então se você foi no Médici no primeiro ano, vai no Médici agora é outro restaurante, se você for ano que vem, vai ser outra casa. E a gente teve também a felicidade de, há menos de 2 anos, criar a nossa bebezinha, que é a Taqueria Atsi, que é completamente diferente, é outro público, é outro conceito, mas a gente ainda está com os pés na terra, pisando no México. Sí, no, el ir a Atsi fue meramente acho que una necesidad pessoal, ¿no? De ter un lugar donde yo conseguiría ir y realmente experimentar un taco o a gente ir, ¿no? Que a veces estamos allá, comemos algún taco, cualquier cosa que sea, y realmente sentimos como si estuviésemos en México, ¿no? Y es una cosa súper interesante de hablar porque todo ese sabor a gente consigue llegar con ingredientes brasileiros, e inclusive tem unos ingredientes que en México usa, ¿no? Que aquí no, a gente no encuentra. Y cuando llegamos y hacemos esta adaptación de receitas, ¿no? Porque, por ejemplo, si colocamos que en México tenemos el orégano mexicano, ¿no? Aquí tiene el orégano que normalmente todo el mundo conoce, que es el orégano mexicano, un poquito más como aromático. Mas después tenemos que hacer esas adaptaciones de receitas hasta que llegamos a un sabor que realmente nos representa, ¿no? Entonces, súper bonito de trabajar con estos ingredientes brasileños y llegar a un producto que sea pues gostoso, ¿no? Que al final de cuentas el motivo o la cosa más importante de cocinar o de tener un restaurante o un establecimiento de comida es que sea gostoso, ¿no? E mais de ser gostoso, eu acho que a gente entendeu que a gente tem que ter um bom senso. O Médici é um restaurante com ticket médio alto, a gente sabe que não é um restaurante acessível, você vai gastar de 300 a 600 reais, então não é um restaurante que a gente poderia trazer para todo o público. A gente veio dos Estados Unidos para cá, quando criar Médici, com a ilusão, com o sonho de trazer a comida mexicana para o Brasil. Então, a gente ter somente o Médici era uma ilusão falsa. A gente não ia conseguir trazer isso para o brasileiro geral. A gente ia trazer para um nicho bem reservado. E a gente, sempre contando isso, querendo transmitir isso, a gente sentiu a nossa necessidade também como pessoa de... Nosso propósito é trazer comida mexicana para cá, então eu preciso fazer algo acessível. Eu preciso que uma pessoa vá lá e com 50 reais consiga ter uma refeição, que consiga comer um taco com 19 reais. Então, por mais que seja um dos nossos lugares favoritos hoje em dia de comer, é algo que a gente continua seguindo o nosso propósito, que é que o Atsi significa a gota d'água,
que a gente quer ter vários ADSEs espalhados por São Paulo, pelo Brasil, que é nosso plano, que aí a gente enche o copo. Então, o ADS também veio de uma palavra em náhuatl, com esse sentido, que realmente a gente siga o nosso propósito. O nosso propósito não é só ser chefe reconhecido, ter uma cozinha autoral, ter premiação, mas sim, a nossa base vai ser e sempre vai continuar sendo trazer comida mexicana para o brasileiro. Eso. Bom, convido vocês para, por favor, ir a la taquería, ¿no? Ir a Metzi. Realmente es una cosa súper legal, né? De experimentar, siempre enfocándonos sobre el producto. Eu acho que temos algunos productores con los que a gente trabalha que son súper interesantes. A gente gostamos de trabalhar com insectos, por exemplo, ¿no? Temos, por exemplo, hoje em dia temos tres tipos de insectos. Uno son los chapulines, que son grilos. Bueno, esos Luana fue que trajo de México, mas están exclusivamente en una temporada corta. Esse não encontramos aqui ainda. No encontramos ese ainda aquí. Más los protagonistas son la formiga tanayura, ¿no? Que viene del interior de Sao Paulo, que es esta formiga grandona, o isa, o tanayura. Sí. Y la uva limón, ¿no? Que es esta formiguilla arriera, pequeña, vermelha, súper potente de sabor. La primera vez que yo experimenté esa formiga fue wow, tipo, nunca tinha experimentado. En México tenemos los tenebrios, tenemos los gusanos de maguey, tenemos igual las chicatanas que son las tanayuras, tenemos algunos insectos que son súper emblemáticos mexicanos, parte de la dieta de los mesoamericanos. Mas esa formiga es mucho sabor, tipo, es la formiga que que tiene más sabor de todos los insectos que yo experimenté, ¿no? En fin, muy bom. Tenemos algunas frutas, ¿no? También de la Mata Atlántica, también que trabajemos con ellas. Tenemos a Tucupi Preto, ¿no? Que también viene de una comunidad de Puerto de Manaus también, ¿no? Que nos fornece Antonia, disculpa, Antonia y Steve, ¿no? Que les trabajan también con algunas cosas súper legales. Tenemos también hoja santa, como aquí en Brasil es conocida como capeva, ¿no? La capeva es una de la familia del anís. Y bueno, en fin, estos ingredientes que son súper emblemáticos brasileños, que yo acho que tem muchas personas que ainda no conocen. Esta es una parte también de nuestra misión, ¿eh? Si estamos aquí en Brasil, acho que tenemos que explorar el producto local, ¿no? Para mostrar cada vez más y que esos productos locais se popularicem ainda mais, ¿no? Darle valor a eles, ¿no? Sim, acho que se a gente, uma coisa que a gente aprendeu durante esses anos e uma coisa que a gente gostaria que vocês levassem para vocês é de não tenha medo de arriscar em outra culinária. Se você estiver no Japão, faz uma culinária brasileira com um brasileiro, mas a gente continuar tendo essa coerência de cozinheiro, que é o mínimo que a gente tem que fazer, trabalhar com o melhor produto que a gente encontra ao nosso redor. Obrigada. Muito obrigado. Alô? Eu queria saber se tem perguntas, pessoal. Tem perguntas? Não tem perguntas. Tem? Ou não tem? Tem aqui, ó. É aqui. Por favor. A gente está focado em alinhar, já que atrasou o começo, a gente já está focado. Mas tudo bem. Sabíamos que tinha perguntas. Vamos fazer a pergunta. Pelo menos uma. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Seu nome? É Amanda, eu também sou cozinheira e eu queria saber por que vocês decidiram, porque vocês estavam nos Estados Unidos, você é mexicano, por que Brasil? Tipo, sei que vocês são muito do ingrediente brasileiro, lógico, é incrível o que a gente tem aqui, mas teve mais alguma coisa que fez com que vocês decidissem, e parabéns pelo trabalho de vocês, é incrível, estou ansiosíssima para ir, tanto na taqueria quanto no Metzi. E queria saber um pouquinho mais só porque da decisão de São Paulo, Brasil, porque assim, a gente sabe que é meio que óbvio, né? São Paulo é meio que o polo gastronômico, mas tem mais algum motivo específico, assim, pelo qual vocês decidiram isso? Acho que acaba tendo dois motivos. Um,
de realmente querer que o brasileiro conhecesse de fato a comida mexicana. Eu acho que a gente tem uma falta muito de comida latino-americana. Aqui em São Paulo a gente tem muito europeia, muito japonesa, muito asiática, mas Venezuela não se encontra tanto, Colômbia, falta muito da América Latina. E teve o nosso lado também empreendedor de o mundo inteiro ama comida mexicana. O mundo vai, aqui vão amar comida mexicana. Se a gente não começar a ter um restaurante mexicano, alguém vai fazer no nosso lugar. Então deixa a gente fazer primeiro. E eu acho que é incrível para vocês também tirarem essa coisa do Tex-Mex que a gente tem aqui, né? Que é completamente diferente do que realmente é a comida mexicana, né? Então, mas é isso. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Não sei se você queria responder outra coisa. No, bueno, está ligado a lo que él estaba falando también. Yo acho que a gente temos que ser como muito proud, muito orgulhoso, ¿no? De ser latinos, ¿no? Y una cosa que tenemos en común son, sí, los ingredientes, mas también tenemos en común esta latinidad de calor humano, ¿no? De familia, de ser simplemente latinos. Siento, por que não fazer aqui em Brasil, que tínhamos aqui este ponte, ¿no? Que era, Luana es de aquí, ela conhece aqui, e depois do nada começamos a ver que não tinha tanta popularidade da cozinha latina, e a gente como que já tínhamos esse bagagem de mexicano, falamos, pues vamos, por que não fazer uma cozinha mexicana com ingredientes brasileiros no Brasil? E basicamente foi isso, né? E só complementando agora que eu lembrei, a gente é muito apoiador da comida latino-americana. Tanto que a gente faz junto com o Nildo um festival que chama Como Latinoamérica, que é chamar chefes de toda a Latinoamérica para fazer um dia de evento que a gente faz essa troca do brasileiro realmente vestir a camisa e falar, eu sou latino. Porque há uns 10 anos atrás a gente esquecia, latino é quem fala espanhol, a gente não era latino. Então, acho que hoje em dia, antes de uns 5 anos para cá, ou até mais, a gente já se aceita também como latino e cada vez mais abraçar quem está ao nosso redor, que faz muito mais sentido. Por isso que a gente agora fala portunhol. Idioma Portunhol é um novo idioma oficial da América Latina. Tem que Com ser. certeza, com certeza. Pessoal, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigada. Obrigado, queridos. Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui nós. Oi?